Olá, Denilson, mais um vídeo aqui no canal, Matemática com Degrau, com o professor Gelson. E na aula de hoje, iremos aprender expressões algébrica e simplificação de expressões algébrica. Beleza? Mas antes de iniciar nossa aula, se inscreva aí no canal, ative o sininho do like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Conto com a sua participação. Então, o que seria uma expressão algébrica? Então, as expressões nas quais apresentam letras, vocês estão observando aqui, ó, letras e números, são chamadas expressões algébricas. Então, se você vê uma expressão que tenha letras e números, são chamadas expressões algébricas. Exemplo, se eu tivesse, vou colocar aqui 4x. 4x seria uma expressão algébrica, tem número e letra, beleza? Outro exemplo, se eu colocasse 3a mais b, seria uma expressão algébrica. Duas letras, tem um número na frente do a e tem um número na frente do b. Aqui como fosse um imaginário, não precisa aparecer. Beleza? Aqui nós temos exemplo de expressões algébricas. São expressões que contenham letra e número. Beleza? Informação bem importante quando você pode ter um x. Colocar um x porque é a letra que você observa mais em equações. Porque expressões algébricas é o primeiro passo para você entender equações. Se você tem um x, e aqui nós temos 2x, aqui tem um x, e aqui tem 2x. Beleza. Entre o 2 e o x, nós temos uma multiplicação. Ou seja, o valor de x você vai multiplicar com 2. Por exemplo, se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4. Só para você entender que entre 2 e o x, e o 2 é chamado de coeficiente, existe um produto, uma multiplicação, que pode vir através de um ponto ou através só de o 2 e o x. Não precisa vir um ponto e nem um sinal de multiplicação aqui entre eles. Beleza? Só uma dica para vocês, que entre um numeral, que é o coeficiente e a letra, existe um produto, uma multiplicação. Aqui eu tenho só o x. Quando eu tenho só um x, significa que tem um 1 multiplicando esse x. Só que não precisa aparecer. Por quê, professor? Se eu pegasse 1 vezes x, seria o quê? X. Então, o x pode vir só ou a letra A. Pode vir só ou a letra B. Pode vir só, mas tem um 1 multiplicando que não precisa aparecer. Por quê? Uma vez alguma coisa será alguma coisa. Tranquilo? 1 vezes x, x. Se eu tivesse 1 multiplicando A, 1 vezes A daria A. Se eu tivesse 1 multiplicando B, 1 vezes B, B. Então, quando a letra vem só, existe um multiplicando que não precisa aparecer. Mais um exemplo, se eu tivesse A ao quadrado mais 2B mais C. Aqui nós temos uma expressão algébrica, onde o A está elevado ao quadrado e na frente do A tem um 1 que não precisa aparecer, é chamado de coeficiente, mais 2 vezes o B, o coeficiente do B é o 2, aqui simboliza que nós temos 2 vezes o B, ou seja, nós temos B mais B, que é igual a 2B, entenderam? Mais o C.
Tranquilo? Tudo que vocês estão observando aqui são expressões algébricas. Mas um detalhe a se observar aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Muita gente pode confundir. Por exemplo, aqui como eu fiz aqui, 2b. 2b equivale a b mais b. Quando a gente fala 2b, porque tem duas vezes o b, b mais b. Quando eu falo aqui 3a, eu tenho a mais a mais a. Então 3 vezes o a. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Outro exemplo, se eu tivesse 18n mais 1. Nós temos letra e numeral. Então aqui nós temos um exemplo de expressões algébricas, beleza? Agora o próximo passo, utilizando expressões algébricas, é a simplificação de uma expressão. Professor, como simplificar uma expressão algébrica? O que seria essa simplificação de expressão algébrica? Nada mais é do que diminuir, reduzir a expressão. Exemplo, se eu tivesse 4a mais 3a. Aí se eu pedir simplifique a expressão algébrica a seguir, 4a mais 3a, seria reduzir em uma única expressão. Como assim, professor? Aqui eu tenho 4a, certo? E aqui eu tenho o quê? 3a. Então 4a seria a mais a mais a mais a. Mais 4a, escrevi, mais 3a. A mais a mais a. Somando isso tudo, tenho quantos a? 7a. 7a. Então aqui seria a simplificação, a redução dessa expressão maior, simplificar ela para essa menor, ou seja, reduzir. Isso se chama simplificação de expressão algébrica. Tranquilo? Você vai fazer a redução das letras que são semelhantes, que são iguais. Aqui você observou letras iguais. Então, 4a mais 3a, você soma 4 mais 3. 4 mais 3. Agora, se eu tivesse 4a mais a, seria o quê? Como eu já falei para vocês, na frente do a tem o coeficiente 1, ou seja, numeral 1. 4 mais 1, 5a. Então, aqui seria a simplificação de 4a mais a. Aqui tem um 4a mais 1a, 5a. Beleza? Simplificação de expressões algébricas com letras semelhantes, ou seja, iguais. Agora, se eu tivesse 2a mais 4a mais 2b mais 3b mais c. Poxa, professor, agora isso complicou. Como eu falei, você vai simplificar as letras que são semelhantes, que são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho 2a mais 4a. Eu posso juntar, porque as letras são iguais. Então, eu vou juntar essas letras, vou somar elas. 2a mais 4a resulta em... Aqui vai resultar em 6a. Mais... Agora eu tenho 2b mais 3b. 2b
mais 3b. Juntando, nós temos 5b. 2b mais 3b, 5b. Mais c, eu posso juntar c com b? Não, são letras diferentes. Então você repete, não tem mais c para ser somado. Você repete. Então aqui nós temos a simplificação desta expressão algébrica. Finalizando o último exemplo, se eu tivesse 2x mais a mais 2a menos x mais 2b. Vamos simplificar essa expressão algébrica. 2x mais a. Aí você observa 2x mais a está aqui. A mais 2a. Eu tenho aqui x lá no meio da expressão. Quando você observar as letras desorganizadas, por exemplo, tem um x aqui no começo, outro x lá no meio. Você tenta organizar essa expressão. Como assim, professor? Eu vou colocar o 2x, aí vou puxar o x lá do meio para perto do x, menos x. O que estava aqui, ó, menos x, eu trouxe para perto do 2x, menos x, não mudou em nada. Repete o a daqui, ó. Depois, na sequência, o 2a. E finaliza com mais 2b. Beleza? O que foi que eu fiz? Só juntei o x que estava separado do outro x, sendo vizinho, um próximo do outro, para você observar o que vai ocorrer na simplificação. O a mais 2a mais 2b, continuei repetindo a mesma ordem. A, ou seja, mais a mais 2a e depois mais 2b. Tranquilo? Agora eu tenho 2x menos x. Se eu tenho 2x menos 1x, ó. 2x, tira 1x, fica x. Eu tenho 2x. Eu tenho x mais x menos x. Que está dizendo aqui, eu tenho 2x, está aqui 2x menos 1x. Tenho menos 1x. Então, esse x vai sair com 1x, sobrar só 1x. Está aqui x. Então, 2a, ou seja, tem 1a mais 2a. 1a mais 2a mais 3a. Finalizando aqui, 2b. Mais 2b, não tem mais b, então repete. Mais 2b. Tem letras iguais? Não, acabou. Se acabou as letras, tem letras diferentes. Então, finalizou a simplificação. Quando você observar no final que só existe letras diferentes, então quer dizer que aquela expressão está no limite da sua simplificação. Tranquilo? Então aqui foi mais um vídeo do canal Matemática com Degrau, referente a expressões algébricas e sua simplificação. Beleza? Você que está chegando aí no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário referente ao assunto, que na próxima aula estaremos tirando suas dúvidas. Fique com Deus e nos veremos no próximo vídeo.